de parar o nosso tempo para aprender mais de Ti, estar mais junto e ter mais comunhão e intimidade contigo, Senhor. Amém, Abençoa as Jesus. nossas vidas, abre o nosso entendimento, Amém, Pai. abençoa a vida do Mar, da Precisamos. Dri, que estão aqui dispostos, disponíveis, Senhor, a compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a eles. Muito Amém, obrigada, Pai. Deus. Fala conosco. Louvado Queremos seja. crescer em graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, semana passada, né, a gente não conseguiu concluir, na verdade, a gente estava nos capítulos aí 21, 22 e 23, né, que é aquela passagem que diz aí, Senhor, Senhor, né, que ele está dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Então, assim, a gente viu, né, que vão ouvir, né? Não foi eu que falei, não foi ninguém que falou, foi o próprio Jesus, né? Que naquele dia eles vão ouvir: Eu nunca conheci vocês, e vai falar para eles se afastarem, né? E serão milhares, que a própria palavra diz que são muitos que se passavam, né, igreja, por homens e mulheres de Deus, mas na verdade estavam enganados e enganando, né? Então, assim, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, né? E nós vamos presenciar isso, porque eles nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com Jesus, né? Porque nesse relacionamento a gente compartilha do caráter, né? Da natureza dele. Então, aonde é que está a humildade, né? Por que que eles continuam fazendo essas coisas mundanas, né? A ganância, amor ao dinheiro, né? Onde está a compaixão do rebanho que é de Jesus, né? Por que que estão explorando, extorquindo, né? Um povo aí para ter vida nababesca. Então a gente precisa perguntar essas coisas, porque assim, entendendo isso, o que que é mais importante nos finais, né? Nos dias finais? Dons ou a gente está livre do pecado, né? Jesus está dizendo para a gente aqui que todos esses milagres, né? Todos esses demônios expulsos, toda essa profecia não vai valer nada se a gente não tivesse livrado dos nossos pecados. Essa é a mensagem, né? E aí a gente leu no finalzinho lá, né, que todo pecado é a transgressão dos preceitos, né, da lei de Deus, né, em 1 João 3:4. E então assim, no final de tudo, a gente vai ver que o que importou foi qual que foi a nossa atitude em relação ao pecado, como a gente viveu com ele, tolerou ele, né? Não vai ser quantos milagres a gente fez, quantos sermões, né? Você pregou, quanto evangelismo, quantas aulas, nada disso não vai ter valor, não vai ter nada a ver, igreja, com o nosso serviço, com o nosso ministério, mas vai ter a ver com a nossa atitude em relação ao pecado, e a igreja é infantil nisso. Ela só foca nisso, no ministério, né? E então muita gente fica satisfeita achando que porque está trabalhando em algum ministério, né? Mas a palavra de Deus é bem clara que isso não vai ser primordial lá no final, né? É a nossa atitude com o pecado, né, em nosso coração, que é a essência do Sermão do Monte. Ele está ensinando como a gente deve viver, né? Prova é que ele terminou, Jesus terminou o sermão e não disse uma palavra sobre ministério, sobre serviço. Ele só disse para vida pessoal, dizendo, né, que isso é o que importa, é isso é que vai fazer a distinção entre o falso e o verdadeiro, né, profeta. E enfatizar que a gente precisa ficar livre dos pecados, santidade, não dons, né? E ele foi muito claro que ele falou assim: conheceremos pelos frutos e não pelos dons. Ele tinha falado no verso 16, né? Eu estou lá em Mateus 7. E depois ele reforçou no 20, né? E a partir do 21 é que ele começa, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que verdadeiramente gerou frutos. E aí a gente terminou a aula dizendo assim, mas como que então eles conseguem exercer esses dons? Né? Muita gente pergunta.
como que Satanás exerce os dons hoje, atualmente, né? Porque ele continua com as mesmas habilidades e poderes, né? É, na verdade, assim, ele foi a primeira pessoa na Bíblia, né? Até fiz essa pergunta na aula passada, que fez descer fogo do céu, né? Viveu muito antes, né, de Moisés, do Jó, esse livro é anterior aos patriarcas, né? E a gente leu Jó 16, 1:16, né? Dizendo isso, né? Que fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, destruindo todos eles. E a gente sabe o contexto, né? E hoje ele continua agindo com seus poderes sobrenaturais para atacar os filhos de Deus, da mesma maneira como atuava em Jó, né? Ele pode atacar ainda hoje. E vocês acham que ele não tem poder para trazer doutrina para as igrejas? Vamos, né? Vamos fazer esse exercício, né, de raciocínio. Você acha que ele não teria poder para trazer? E é óbvio que tudo foi Deus que deu, né? Não existe ninguém além de Deus, né, que não seja criatura. Todo mundo é criatura. A pergunta é por que que Deus deu então esses poderes, né, para ele? Deus deu para ele os poderes antes dele se tornar, né, o diabo. Esse é que é o problema, né? A gente lê lá em Ezequiel 18, né, quando ele era um santo anjo do Senhor, né, um anjo ungido. A palavra diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, ou seja, tinha a unção, né, que fala desses poderes que ele recebeu do Senhor. Só que ele quis usar para promover ele mesmo em vez de glorificar a Deus, né? E a mesma coisa acontece com esses homens que eu creio que eram filhos sinceros de Deus, né, que receberam os dons, mas começaram a usar para promover a si mesmo, sabe? E promover o seu ministério, sabe? Se glorificar. Então não é mera semelhança, né? A mesma coisa com o filho pródigo, né? Tudo que ele recebeu do pai ele usou para ele, né? Então vocês veem que vieram a Deus, né? Receberam os dons e usaram para autopromoção, para enriquecimento, para fama, né? Esse é o quadro. E o oposto do que Jesus fez e fazia, né? Ele não fez um pãozinho sequer para ele. Lembram lá no deserto? 40 dias jejuando, Satanás foi lá, ó, transforma aqui em pão. Ele não fez. Para ele, não fez um. Mas quando era para alimentar uma multidão e glorificar o Pai, aí ele fez, né? Essa é a marca de um servo de Deus, né? De um verdadeiro servo de Deus. Esses homens que só usam os dons para si mesmo estão trabalhando por outro lado. É para ter fama, é para se enriquecer, é para ter poder, né? Vaidade. Então, os dons acabaram levando eles gradativamente ao pecado, cada vez foram entrando num buraco maior, né? Só que nos dias finais, Jesus foi bem claro, né? Eles vão ouvir: eu nunca conheci vocês. Tipo assim, ó, vocês não têm parte comigo. A gente tem que ler a palavra de Deus com temor, né? Com esse entendimento. Eles vão ouvir isso, cara. Tipo, eu perdoei vocês no passado, vocês já perderam o perdão, perderam a salvação e nunca tiveram um relacionamento pessoal comigo, né? Então, Deus daria dons para quem ele não conhecesse, né? E nesse caso, assim, quando eu falo de conhecer, biblicamente, é uma palavra bem forte, né? Porque quando fala conheceu Maria, conheceu, é nesse sentido desse relacionamento mais íntimo, né? Muitas vezes até com conotação sexual mesmo, né? E é nesse sentido que Jesus está falando que nunca conheceu, que assim, que ele nunca teve um relacionamento íntimo mesmo, verdadeiro. Foi sempre aquela coisa de interesse, né? Eu quero os dons, eu quero assim. E esse tipo de relacionamento que Jesus está dizendo aqui, Deus nunca teve nem com os anjos, igreja. Isso é um privilégio nosso,
Só nós, só a coroa da criação, os homens, né? Cristo nunca foi o noivo dos anjos, ele é noivo só da igreja, né? Então, esse tipo de relacionamento é só para aqueles que foram verdadeiramente redimidos pelo sangue, né? Mesmo Satanás sendo um santo anjo, ele nunca poderia ser noiva de Cristo, né? Ele nunca poderia ter esse relacionamento, né? Ele nunca poderia conhecê-lo no profundo como a gente, igreja. A gente parece que não valoriza muito isso que Deus deu só para nós, mais para ninguém, né? Só que ele continua com os dons, e como muitos homens hoje também fora do relacionamento com Deus também continuam. Você vê aquele cara lá na África, o cara, meu, todo o culto levantava meia dúzia de cadeirante lá, meu, e depois na intimidade lá estuprando todas as meninas da igreja, sabe? Então, assim, é tipo, eu nunca conheci vocês, sabe? Quer dizer que nós nunca nos relacionamos, né? Eles nunca se relacionaram com Jesus de uma maneira profunda, né? De uma maneira íntima, né? Como um noivo, uma noiva, com uma intimidade assim, nada entre nós, sabe? E Cristo vem para buscar uma noiva, não um grupo de pessoas exercendo dons. Isso aí não vai valer nada, zero, né? Então, a gente tem que perguntar para nós, né, igreja, o que que é mais importante na nossa vida? Tá sempre ocupado com as coisas do Senhor, né? Como as meninas viram aí quase um ano, né? Como Marta, ou tá sentado aos pés dele, tendo um relacionamento com ele como Maria, né? Jesus mesmo respondeu, né? Isso a gente não precisa falar. Os noivos querem sempre estar juntos porque se amam, não é só para fazer coisa para o outro. Eles se conhecem e querem estar cada vez mais juntos, né? E isso será a coisa mais importante nos últimos dias, né? A gente saber se realmente nós conhecemos o Senhor intimamente, né? Como uma esposa conhece o seu marido, como um marido conhece a esposa, né? É isso que Jesus está dizendo aqui. Você pode estar servindo, fazendo muitas coisas, mas se você não tem um relacionamento íntimo comigo, você está fora. É a metáfora aqui que Jesus está fazendo, né? E ele disse isso, né, lá em Lucas para Marta. Cara, uma coisa só é necessária, e ela escolheu essa coisa. Isso não vai ser tirado, né? Então, essas coisas deixam a gente distraídos, né, ansiosos, afadigados, né? O próprio versículo diz isso, né? Por que que você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, né? Mesmo que as pessoas se impressionem, né, igreja, com esses ministérios de curas, entre outros, Jesus não se impressiona, né? Mais do que o seu trabalho, ele quer você. Mais do que meu trabalho, ele quer meu coração, né? Então a gente precisa reconhecer isso e ver o que o Senhor quer da gente, né? Porque é o que vai importar nos últimos dias, igreja, sabe? A gente precisa pensar e amadurecer nisso, porque a igreja tira muitas vezes a pessoa do propósito, cara. O sistema é pesado, né? Então, assim, a gente tem que ver que por que que o Sermão do Monte é tão importante, né? Por que que a gente precisa gastar tempo, né? Investir tempo em Mateus 5, 6 e 7, para a gente conhecer o Senhor e fazer a vontade dele, e andar nos caminhos dele. Não é o que falam dele, é conhecer ele, né? Ninguém precisa falar da Adriana para mim. Eu sei quem ela é, né? É desse jeito que Jesus quer nos conhecer, né? Então, se a gente conhece o Senhor e sabe a vontade dele, a gente vai andar nos caminhos em amor, em gratidão, né? Jesus nunca vai dizer, igreja, mas você não fez milagre, você não expulsou demônio, nada dessas coisas, cara. Você vê aqui, o importante é o relacionamento que a gente teve, né?
aqui nessa terra com ele, né? A gente fica falando da eternidade com ele. Você quer seguir Jesus na eternidade, você não segue ele aqui. O que você vai fazer na eternidade com um desconhecido, né? Então, assim, quando ele chamou a gente, né, para essa parte negligenciada da grande comissão, que eu sempre volto, porque esse módulo é em cima disso aí, Mateus 28, 18 a 20, né? A parte que não está sendo feita na igreja, né? Os milagres, as maravilhas, essas coisas, os sinais estão sendo feitos, né? Por mais os excessos ou não, mas está indo bem. Agora, você fazer discípulo dele, ensinando a guardar o tudo que ele ensinou, isso não está sendo feito, né? Muita gente não sabe nem se perguntar o que esse Jesus ensinou, eles não vão falar nada, vai falar que Deus é amor, né? Então, assim, quando a gente termina aqui agora Mateus 7, a gente entra aqui na conclusão, né? Último parágrafo da conclusão do sermão, que é Mateus 7, 24 a 27. Se alguém puder ler, Mateus 7, do 24 ao 27. Alguém pode? Posso ler, Má? Então vamos lá. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Muito bem, a versão da Tati está bem legal, né? Fala das palavras como ensinamentos, né? A minha versão fala que sendo grande essa ruína, a sua ruína, e a dela fala ficou totalmente destruída. Então, assim, todo aquele que ouve as palavras, né, os ensinamentos e pratica, Jesus está falando no 24, né? Que é comparado ao homem sábio ou prudente que construiu a sua casa na rocha. Jesus está dizendo para os discípulos que todos que ouvem essas minhas palavras e praticam, que palavras? Onde é que está esse verso? No fim do sermão. São as palavras do Sermão do Monte. Essa é a conclusão do que começou lá em Mateus 5:3. Você entendeu? A gente tem que ler a Bíblia devagar e entendendo os contextos, né? Então, que palavra? Qualquer palavra? Aí o cara pega um versículo e aquilo. Não, ele está falando, ó, todos que ouvem essas minhas palavras, que eu estou falando para vocês aqui, ó, é o sermão, né? Aí ele está falando assim, cai a chuva, né? Transborda os rios, sopra os ventos com força naquela casa, e ela não desabou, porque ela tinha sido construída na rocha. Todo que ouve as minhas palavras e não pratica, aí eu já estou no 26, né? Será comparado ao homem insensato que construiu a casa sobre areia. Que palavra? Sermão do Monte, igreja. Estão comigo? Né? E aí ele vai para o 27, ó, cai a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, né? A destruição, como diz a da Tati aí. Então, qual que é, igreja, a diferença das duas casas? Uma construída sobre a rocha e a outra sobre a areia. Muita gente pensa que é porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador, construiu a casa na rocha. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. É claro que Jesus é o nosso fundamento, é óbvio, mas quem Jesus disse que construiu a casa na rocha, aqui no texto? Aquele que pratica e obedece o que foi dito no Sermão do Monte. Não é aquele que aceitou Jesus, teve os pecados perdoados, né? Há multidões, né, de pessoas que disseram que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não sabem nem o que Jesus disse em Mateus 5, 6 e 7. É verdade ou não é? Estou exagerando. Eu vivo onde vocês vivem também, eu me relaciono com as pessoas, né? Então, assim, as pessoas não buscam vencer a ira,
vencer os desejos pecaminosos, não buscam viver sempre, dizer a verdade, independente de qual seja a reação, né, das pessoas, não amam seus inimigos, mas diz que Jesus está no coração. Então, assim, estão vivendo, igreja, uma ilusão. Eu sei que é forte isso, mas é verdade, estão iludidos com a palavra de Deus, né? Então, são como quem que Jesus está falando? Como o homem que ouviu as palavras, mas não praticou. Eles ouvem, né, a palavra, ficam motivados, excitados, né, com a palavra. Lembra na aula passada, lá em Mateus 7:21? Senhor, Senhor, né? Tipo, eles estão animados. Quando a gente diz assim, Senhor, é porque a gente aceitou a palavra como verdade no nosso intelecto, né? Pô, aceitei, ele é meu Senhor. Agora, quando a gente diz Senhor, Senhor, é porque a gente está excitado com isso, a gente se alegrou, né, sobre isso. Mas a nossa vontade ainda não está de acordo com isso, né? É aquilo que a gente sabe, que a nossa personalidade, a nossa alma, né, ela é dividida em três partes, né? Ela consiste em três partes. Eu já falei algumas vezes da nossa igreja, em alguns módulos, né, da escola, sobre o princípio trino. Não vou voltar nisso, né? Mas a nossa alma, ela tem a nossa mente, né, o nosso intelecto, todo mundo tem, as nossas emoções, né, a gente fica, né, a gente reage, né, às nossas emoções, e a nossa vontade. E aqui nós entendemos na mente a palavra, né? Fica até com as emoções afloradas, né? Nossa, tal, Senhor, né? Senhor, Senhor, as emoções. Mas se a gente não chegar na nossa vontade, ou seja, de fazer a vontade de Deus, a gente está se enganando, porque a gente ainda está, segundo Jesus, com a casa na areia, né? O homem prudente é aquele que penetrou a areia e chegou na rocha, ou seja, ele não parou apenas no entendimento, ah, já sei a palavra, ou não parou, sabe, na emoção, na excitação, Jesus, Jesus, tal. Vamos ler, se alguém puder abrir, Lucas 6:48, por favor. Alguém vai? Posso ler? Então vamos lá. Esse Lucas é, 6:48. esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vocês entenderam, igreja? Isso aqui é de extrema importância, igreja. Assim, é para a gente fazer um exame individual, mas para aqueles que estavam juntos na sexta-feira e conversaram, para a gente entender onde a igreja fica estagnado. Tipo a Ju, a Fabi, que estavam, né, a Aninha e tal, onde a igreja fica, por que que não sai dali? Então, assim, vocês entenderam que está falando aqui do homem construiu, né? Ambos começaram no mesmo lugar, igreja. Isso é muito importante, na areia, tá? É lá que começa, né? A diferença é que um foi mais fundo que o outro. Então, assim, a areia é o entendimento intelectual da palavra. A areia é a nossa emoção com a palavra de Deus, né? A gente pode entender tudo o que ele disse e ficar animado com a palavra, né? Tipo, Senhor, né? Eu entendi, aí estou animado, Senhor, Senhor, mas ainda estamos na areia. Só quando a gente atingir a nossa vontade, tipo assim, eu não vou fazer a minha vontade, né? Só quando a gente chegar aí, né? Quando a nossa vontade morrer naquela cruz,
é nesse momento que a gente chegou na rocha. Só aí. Né? É quando a gente para de entender, de se emocionar com a palavra e começa a praticar. Praticar a palavra. Né? É a morte da nossa vontade, igreja, guardem isso, que estabelece a casa na rocha. É ir além do Senhor, Senhor, sabe? Vocês lembram lá do tabernáculo, né? O pátio representa o corpo, né? Todos vêm. O santo lugar, a alma, né? Alguns só vêm. E o santo dos santos representa o espírito, que só Deus vê. E entre o santo e o santo dos santos, o que existia? Um véu, não é? Era o véu. O que aconteceu com esse véu quando Jesus morreu naquela cruz? Rasgou, né? E o que esse véu simbolizava quando Jesus morreu naquela cruz? Vamos abrir Hebreus 10, 20? Posso ler. Vamos lá, Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Então, ele abriu um novo e vivo caminho pela sua carne. Carne aqui significa o quê, igreja? Você acha que é o corpo físico de Jesus? É a vontade própria. Jesus nunca teve pecado, tá? Mas ele tinha vontade própria, senão ele não seria humano como nós. Então, quando a gente diz que Jesus veio em carne, é como nós, pacote completo, cheio de vontade própria. E ele mesmo declarou isso. Eu li para vocês na aula passada, João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, por que ele tinha que negar a própria vontade? Porque ela era contrária à vontade do Pai. E a gente ouviu isso claramente lá no Getsemane, né? Ele não queria beber do cálice. A gente vê, na verdade, a vida toda ele fazendo isso. As tentações dele lá no deserto, lá em Gênesis 3, a mesma coisa. Comer do fruto foi fazer a própria vontade ao invés da vontade do Pai. A vontade do Pai era que não comesse. E o homem comeu. Fez a vontade dele. Então, a salvação veio quando Jesus negou a própria vontade para fazer a vontade do Pai. A vontade é o que importa, não é o quanto a gente entende, ou o quanto a gente se emociona com a palavra, né? Às vezes a gente até se sente muito espiritual no domingo de manhã, né? Porque a gente canta, dança, se ajoelha, né? A gente até chama de adoração, mas eu já falei isso, que a gente sabe que não é, né? Adoração é quando a gente nega a nossa vontade. O que a gente faz lá é louvor e ação de graça, tá? Que é muito bom e que a gente pode fazer mesmo com muita emoção. Mas a adoração só chega quando a gente nega a nossa vontade. Aí é que chega a adoração, né? Vocês lembram quando Abraão negou a própria vontade para fazer a vontade de Deus sobre Isaac? A vontade de Abraão não era aquela era de Deus, né? Aí chegou na adoração, né? A gente lê lá em Gênesis 22, 5. Eu vou até ler para vocês, para a gente ir rápido aqui, ó. Ele dizendo assim para os servos dele, né? Ó, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aliás, aqui é a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia. Lembra aquele princípio da primeira menção? Para a gente começar a entender o que é adoração, né? Então, quando a gente nega a nossa vontade, né, isso custa algo para nós, né? E nesse caso foi um preço extremamente alto, né? Isaac no altar. Então, o negar a si mesmo é que abre o caminho para o Santo dos Santos, né? Quando Jesus morreu,
lá na cruz, o véu foi rasgado e ele disse, né? Ele enfrentou, né, toda a gama de tentação como nós. Vamos ler esse versículo que é importante. Hebreus 4:15. Posso ler de novo? Amém. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, assim, ele foi tentado em todas as coisas, né? Não quer dizer todas as circunstâncias, né? Comparando com as circunstâncias que a gente tem, mas em todas as tentações. E ele disse não para a vontade dele, ele era homem como nós, né? Ser humano como nós, para todas elas. Ele disse não para a vontade dele, né? Ou seja, ele nunca fez a sua própria vontade em detrimento da do Pai, ele nunca pecou, né? Ele disse não para a sua vontade, para a sua carne. Por isso é que o véu se rasgou. Então, o véu rasgado simbolizou isso, que Jesus, em toda a sua vida, não fez a sua vontade própria, mas a vontade do Pai. Por isso que a Bíblia diz para a gente, que a Ju leu aqui para a gente, abriu um novo e vivo caminho, Hebreus 10:20, né? Por meio do véu, isso é, sua carne. É que as pessoas ficam fantasiando, o corpo. Não, não tem nada disso. É a vontade de Jesus, a sua carne, a sua vontade, a carnalidade dele, né? Então, esse véu, igreja, é um caminho, não é uma porta, é um novo e vivo caminho. Caminho é algo que a gente percorre consistentemente, a gente vai andando, né? Então, esse caminho é o caminho de negar a nossa vontade própria, abnegação, né? Para a gente poder viver na presença do Pai para sempre, porque lá a Bíblia é clara que fala que a plenitude de alegria, Salmo 16:11 fala que a plenitude de alegria e delícias perpétuas, né? Então, assim, a gente gasta toda a energia nossa procurando alegria só nesse mundo, né? Por quê? Porque a gente não enxerga a plenitude de alegria na presença de Deus, né? Por que que a gente está procurando delícias o tempo todo nesse mundo? Porque a gente não sabe que há delícias perpétuas na presença do Pai, que nunca vai acabar, né? Por isso a gente não nega as nossas vontades, sabe? O diabo continua dizendo para a gente: não, você tem o direito de ser feliz, faça a sua vontade, seja feliz. Ah, não aguento mais minha esposa, seja feliz, linha na pipa. Ah, não, pô, preciso tomar mais um gole, mais um copo. Isso aí, seja feliz, né? E a gente acaba se tornando miserável fazendo a vontade do diabo em vez da vontade do Pai. E Jesus vivia em plenitude de alegria, porque ele vivia na plena vontade do Pai. Então, quando ele fala assim que todo aquele que ouve essas palavras, né, que ele está dizendo desde Mateus 5, né, em todo o sermão, e pratica, é comparado com esse homem sábio que construiu a casa na rocha, né? Então, pôr em prática o quê? O que a gente ouviu nesse contexto do sermão, igreja, né? Então, assim, a gente já está um bom tempo vendo, né, as 9 beatitudes ou boas atitudes, né? Eu vou até retomar aqui: pobre de espírito, né? Reconhecer perante Deus as nossas necessidades. Sempre precisamos, sempre estamos precisando, somos pobres de espírito mediante a Deus. É tudo dele, né? Bem-aventurados que choram, né? Bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, os limpos de coração, né? Não apenas limpos, mas de coração, realmente, né? Os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, ou os bem-aventurados os perseguidos por causa de Jesus, né? São as 9 beatitudes. E aí, quando ele termina as boas atitudes,
ele fala da importância da gente ser sal da terra e luz do mundo, e começa a entrar nas más atitudes, né? Coisa que nós, discípulos, não deveríamos ter. Aí ele vai listando a ira, né? Os desejos sexuais impuros, né? A luxúria, viver livre de mentira, livre de vingança, livre de ódio, não buscar a honra de homem, não ter amor ao dinheiro, não ter ansiedade, não julgar e condenar os outros, né? Eu queria que alguém abrisse Tiago 4 e a gente vai ler o verso 11 e 12. Se alguém puder ler, Tiago 4, 11 e 12. Eu leio. Amém. Tiago 4, 11 e 12. 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nós não somos, né, igreja, os tutores da lei, né? A gente já viu nas aulas passadas, vocês podem voltar lá, né? As áreas onde a gente pode exercer o julgamento, né? A palavra é clara. Então, aqui, quando Jesus fala assim, aqueles que ouvem essas palavras e não praticam isso que ele está falando, ainda está com a casa na areia, igreja, né? E aí, Jesus ainda fala assim, ó, um dia as águas virão. Ele está dizendo aqui. E tudo vai ser colapsado, né? A versão da Tatinha falou, tudo vai ser arruinado. Apesar das duas casas estarem iguais na superfície, né? Elas estão semelhantes, né? Mas o homem prudente trabalhou aonde? Na fundação. E essa parte, ela não é visível, igreja. É só você e Deus, é só eu e Deus. Então a gente aprende aqui que a parte mais importante da nossa vida é a parte que as pessoas não podem ver. Toda casa tem duas partes, né? A parte visível, a de cima, né, da superfície, e a parte invisível, né, a fundação, que fica debaixo da superfície, que é a parte que vai manter a casa de pé. Então, a gente entende o sermão da montanha nessa perspectiva. Os que apenas ouvem e os que ouvem e praticam. Então, se no nosso interior a gente não está obedecendo o que a gente está ouvindo, mesmo que nosso exterior esteja bonitinho, tipo, estou na célula, tenho ministério, vou no culto, um dia vai chegar água aí, irmão, irmã. Ah, Oi. posso só fazer um comentário pontual? Eu sei que você está fazendo agora mais um panorâmico aqui, mas aqui me chamou muita atenção esse versículo que a gente acabou de ler. Posso fazer um comentário aqui? Claro. O, esse versículo que a Fabi acabou de ler, que fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aí fiquei pensando naquela passagem que fala que 6 coisas o Senhor detesta e a sétima ele abomina. E, e, e se eu não me engano, a sétima é justamente aquele que fomenta contenda entre irmãos, né? E aqui Hum. nesse versículo, quando fala que quem fala mal do irmão, na verdade, falar mal um dos outros é como se você estivesse usurpando o lugar de juiz de Deus. Então é como se a Isso. gente estivesse se fazendo como Satanás querendo se fazer do mesmo tamanho dele quando a gente fala mal uns dos outros. Isso é muito sério, muito, muito É, forte. é isso. Enfim, Por isso é que, eu, assim, a gente tem que entender, né, que está escrito, também está escrito, que há o espaço necessário, né, para a gente exercer isso aí. E nunca nesse contexto, né, de eu falar mal do meu irmão, julgar o que ele está fazendo, até porque a Bíblia mesmo nos diz que a gente tem assim uma facilidade de ver coisas pequenas no irmão e grandes, nossa, a gente não enxerga. Por isso que ele fala do cisco e da trave, né? Então é nesse sentido aí. E Jesus, aqui voltando para o contexto, né, das casas, né,
Ele está dizendo aqui que a parte mais importante da nossa vida é a que ninguém está vendo, né? E essa foi a perspectiva, porque ele foi bem claro que vão ser testados e não vai ser na superfície, vai ser na fundação. E o teste da chuva, dos rios, dos ventos vão bater com força contra aquela casa e ela vai desabar e vai ser grande a ruína. Mesmo que a estrutura, a igreja, seja linda, a parte que está todo mundo vendo, né? O teste vai ser na fundação e a gente vai ver na volta de Jesus que o que importa não é o que eles achavam da gente, mas é a parte que ninguém está vendo, né? Eu queria que alguém lesse para a gente 1 Coríntios 4:5. Vai em direção também ao que a Ju acabou de falar para a gente aqui, né, do julgamento. Posso ler? Primeiro Pode. Coríntios 4:5. É. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, aqui também é bem claro, né, para a gente. Então, o Sermão do Monte conclui mostrando isso para a gente, né, que a fundação é mais importante que a construção, né, que a gente precisa pagar preço para cavar a areia até alcançar a rocha, né? O homem que não quer pagar, né, o preço na sua vida interior, né, que Jesus chamou de tolo e insensato, né? Mesmo ouvindo isso de Jesus, muitos querem barganhar, não querem pagar o preço da vida interior, né? E aí ele termina no versículo 28. Quem pode ler? Mateus 7:28. Posso ler, Má? Amém. Quando Jesus acabou de falar às multidões, estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Quando Vai no Jesus acabou 29, de Ju. falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Então, a maior necessidade hoje são, assim, servos de Deus com verdadeira autoridade, né? Não com autoritarismo, com autoridade, né? Ou seja, aqueles que estão pregando com a vida, né? Pregando o que vivem, porque essa era a autoridade de Jesus, né? E é só assim que a gente vai conquistar a verdadeira autoridade, né? Aquele que viver o que prega é que tem a autoridade, né? Não tem atalho com a palavra de Deus, né? A gente não pode brincar, né? Não é um estudo, um seminário teológico, uma faculdade de teologia, não. A sua autoridade vai vir quando você começar a viver o que você está pregando, né? Que a gente possa acessar, né, irmãos, cada um de nós, não apenas na mente, não apenas nas emoções, mas que chegue na nossa vontade para a gente estabelecer a nossa casa na rocha. Porque aí, no fim, em vez da gente escutar aquelas palavras duras de Jesus, a gente vai escutar assim: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo, na alegria do seu Pai. É isso que ele quer dizer para nós, né? Muito bem, bom e fiel. Vem participar da minha alegria, né? Então, assim, a gente está, né, dessa parte de Mateus 28:18, né, da grande comissão, e aí a gente terminou o 7 e agora a gente inicia o 8, né? E assim que acaba o sermão, né, que ele fala isso, né, que o pessoal fala da autoridade dele, ele começa a descer e as multidões seguindo. Alguém pode ler Mateus 8, de 1 a 3? Eu posso. Amém. Oxe, peraí. 8 de 1 a 3. Peraí que você tá na minha frente.
Peraí. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Lê até o 4, Ju. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então, quando a gente pensa, né, em tudo que Jesus ensinou, que é o tema desse nosso módulo, né, a gente vê que ele não ensinou apenas com as palavras, mas ensinou também pelas suas ações, né? Como ele agia, como ele se relacionava com todos, né? O que ele disse para fazer através da vida, que iam além das suas palavras, né? Então, quando a gente fala de tudo o que Jesus ensinou, a gente tem que olhar como ele conduziu a vida dele, o ministério nessa terra, porque a gente tem que buscar segui-lo nesse mesmo espírito, né? Então, aqui nesse texto, quando ele curou o leproso, né, todo o sinal da lepra desapareceu. A Ju leu para a gente imediatamente. Nenhum sinal mais de lepra tinha nele. A gente não sabe o quão tomado de lepra ele estava, né? Podia ser o corpo inteiro, o rosto, a gente não sabe, mas foi imediatamente a lepra desapareceu. Então, realmente foi um milagre maravilhoso, né? E o que Jesus disse para ele? Ó, não conta isso para ninguém. Como que são as campanhas de cura hoje, igreja? Na boa. Meu, uma coisinha mínima. O cara senta você numa cadeira, alinhou a sua coluna, a perna foi 1 centímetro, o cara, olha, a perna cresceu. Aleluia. O pregador anuncia no microfone. Tá buscando honra para quem? É o oposto do que Jesus fazia. A alegria de Jesus não estava em ter feito o milagre, mas de ver o leproso limpo da lepra. Estão entendendo? É outro espírito, né? O coração desses daí se alegra não se alegra com a bênção de ver a pessoa curada, mas pela exaltação do canal que Deus usou. E esse, com certeza, não é o espírito de Cristo. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente tem que entender que isso é parte da natureza caída de Adão agindo. Isso nunca vai levar a gente à semelhança de Cristo. Alguém aqui já ouviu, após uma grande cura, um verdadeiro milagre mesmo, a pessoa dizer, ó, não conta isso para ninguém. Isso é a semelhança de Cristo. Outra coisa que a gente vê aqui, e ó que eles ainda estavam, igreja, na antiga aliança, né? Porque Jesus viveu debaixo da lei, né? Por isso que ele disse para o leproso fazer o que a lei de Moisés ordenava. Ó, vai lá e se apresenta ao sacerdote, né? Faça a oferta que Moisés ordenou. Porque o sacerdote é que ia declarar ele puro e ele ia poder voltar ao convívio, né, comunitário. Então, muitas coisas que Jesus disse nos evangelhos era porque eles estavam debaixo da lei. E as pessoas fazem uma baguncinha ali, né? Até a história, quando ele falou para os fariseus pagarem o dízimo, era por causa da lei. A mesma coisa hoje, a gente não precisa mostrar nossa cura para o sacerdote. A gente está em outra aliança, igreja, né? Então, o Senhor sempre quer, sempre, sempre, o melhor para todos nós, né? Até o leproso perguntou, Senhor, se quiser pode me purificar. Ele, quero sim, fique limpo, né? Então, a gente tem que entender que na nossa aliança vai muito além da cura física o que Deus tem para nós, né? Muitas vezes as mazelas que ele permite a gente passar nessa terra é para um bem maior que ele quer para nós, né? Nós vemos que nem sempre Deus curava na nova aliança. Por mais que tenha uns ministérios aí que fala que tudo é demônio, tem que curar tudo e tal, Paulo tinha um espinho na carne e ficou lá, cara. E o problema de estômago de Timóteo também. Vocês acham que Paulo não orava por Timóteo? Né? Então, assim, um bem maior
e mais importante do que a cura que Deus poderia cumprir na vida deles, né? E isso acontece ainda hoje, igreja. Você pega lá, Daniel foi colocado, né, na cova dos leões e os leões não encostaram nele, não é? A gente lê. Só que no início da igreja, lá no Império Romano, se vocês lerem, centenas ou até milhares de cristãos foram jogados na cova e eram devorados. Os três amigos lá de Daniel, né? Ananias, Misael e Azarias, né? Ou como falam aí, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram jogados na fornalha e nada aconteceu com eles. Mas a gente também lê que no início da igreja, milhares de cristãos foram queimados. É só vocês lerem lá sobre a história da igreja, né? Então, há uma glória maior para os que vivem, né, na nova aliança. E Deus sempre procura um meio para proporcionar o melhor para nós. Por isso é que não tem um padrão, né? As pessoas querem encaixotar. Às vezes a gente vê os apóstolos sendo libertos da cadeia milagrosamente. A gente lê lá. E às vezes a gente vê eles ficando anos encarcerados. Os meios de Deus são sempre para a sua glória, não são sempre para o nosso conforto. Por isso que, assim como Jesus não curou todos, a gente não pode sair dizendo por aí que todos vão ser curados, cara. Isso é heresia, a gente não pode entrar nessa. E aqui a gente está aprendendo tudo o que Jesus ensinou. E aí no Mateus 8,6, quando ele diz assim, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, né, no 7, eu vou lá curá-lo. Olha o que o centurião disse lá no 8, né? O centurião é um soldado romano, né, de patente, comandava em torno de 100 soldados, né? Era uma autoridade. E foi pedir para um escravo que servia na casa dele. Olha a humildade, né? E ele diz assim, Senhor, eu não sou digno de receber na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. E aí ele explica, olha só, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Né? Então, da mesma maneira que o militar, né, reconhece o outro, com Jesus foi tremendo, porque esse centurião reconhecia em Jesus que ele estava sujeito a uma autoridade. E esse cara nem do povo de Deus era. Que ele fala assim, ó, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Então ele reconhecia que Jesus estava sujeito a uma autoridade. Né? Então, por ele estar sujeito a essa autoridade, ele teria autoridade sobre as doenças, que ele nem precisava estar presente para exercer essa autoridade que vinha do céu. O doente podia estar longe. E aí no 10 ele fala assim, ó, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado. Algumas versões, maravilhado. E disse aos que acompanhavam, em verdade eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Então aqui a gente tem um exemplo positivo de Jesus ficando maravilhado com a fé desse homem. Em Marcos 6, a gente tem um exemplo negativo de Jesus ficando maravilhado, né, ficando admirado com a falta de fé do povo. Marcos 6,6, se alguém quiser ler. Então, veja como a fé é importante para o Senhor. Né? Tem dois exemplos aqui que ele ficou maravilhado, que ele se surpreendeu. Ele falou, ó, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. Quem fala Marcos 6,6? Só é a mesma palavra que ele usa, tá? Admirou-se da incredulidade deles, contudo, É. percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, da mesma maneira que ele ficou perplexo, admirado, né, com a fé desse centurião, ele também ficou com a falta de fé do povo. Né? E quando ele fala assim que não encontrou, nem mesmo em Israel, né, fé como essa, Israel engloba todo o povo.
os escribas, os sacerdotes, todo mundo, né? Então, olha isso, igreja. Sem conhecer as escrituras, esse homem tinha fé em Deus maior que todos aqueles. E isso, igreja, acontece ainda hoje. Tem muito cristão que conhece a Bíblia que não tem a fé em Deus de muitas pessoas que nem convertidas são. Não cristãos que creem que Deus pode verdadeiramente ajudá-los, enquanto cristãos duvidam. E aí vive ansioso, vivem com medo, vive deprimido. Por isso é que há mais fé nessas pessoas do que nos cristãos. E aí no 11 é o que ele diz aqui, ó. Estou no verso 11. Digo a vocês que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando aqui do reino dos céus. E aí ele vai no 12, ó. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. E ali vai haver choro e ranger de dente. Então, se a gente levar a sério o que Jesus está dizendo, está falando aqui, ó, os filhos vão ser lançados fora. Então, você entende assim também um pouco do problema da corrente teológica que diz que os filhos nunca serão lançados fora? Eu amo esse meus irmãos, mas eu considero que Jesus está falando coisa diferente aí da doutrina, né? É, e isso por quê? Porque eles não tiveram fé suficiente. Falta de fé. Então a gente precisa entender a Bíblia, né? Parar de entender, ou melhor, né? Ela só no contexto do nosso intelecto e acolher essas verdades no nosso espírito, né? Porque está falando assim, ó, muitos vão vir, pessoal, e vão tomar lugar na mesa, no reino, mas os filhos vão ser lançados, né? Então aqui, para a gente ir encerrando, a gente aprende com o centurião, né? Duas características que o Senhor aprecia, né? Humildade e fé. Na verdade, assim, a gente pode considerar até a terceira, né? A preocupação com os menos favorecidos, né? Ele era um militar de alta patente, né? E estava preocupado com um escravo dele que estava doente, né? E a humildade, porque ele não se considerava digno de receber o Senhor na casa dele, mas ele tinha fé para crer que Jesus lançava uma palavra, independente da distância, e aquele servo estava curado. Então, se a gente aplicar isso em nós, hoje a gente pode ter as mesmas qualidades e saber que Jesus continua apreciando, né? Fé, humildade e compaixão, né? E aí no 13 ele fala assim, né, para o centurião, vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Então, desde o início da nova aliança, o Senhor sempre admirou a fé. Toda vez que Jesus encontrava alguém com fé, ele admirava. E a gente lê na Bíblia que a salvação é por fé. Então, tudo que a gente recebeu de Deus é baseado na fé. Ele fala assim, ó, vai e seja feito conforme você crê. Não é seja feito como você deseja, não, é como você crê. E a gente recebe de acordo com a nossa fé. Então, entende por que algumas pessoas recebem tanto e outras recebem pouco? Eu falei isso algumas aulas atrás, né? A chuva é a mesma, só que um homem colocou um copinho, o outro colocou um balde, e um botou um barril enorme. Vão receber quantidades distintas de água. Foi Deus que foi parcial? A chuva não foi igual? O problema foi o tamanho do recipiente. Isso é o que determinou o que cada um recebeu. Assim é a nossa vida cristã. E para a gente encerrar, a nossa fé deve estar sempre baseada, igreja, porque senão é um problema, na palavra de Jesus. Jesus falou essa palavra e a Bíblia diz que a fé vem da onde? Romanos 10, 17. Quem pode abrir? Eu estou terminando, tá?
É mais um versículo só. Eu estourei 5 minutos, eu peço perdão. Posso ler, Má? Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Da pregação a respeito de Cristo, da palavra de Cristo, né? Na minha tá, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Fé não vem do nosso desejo, igreja, da nossa vontade própria, porque isso traz distorções, né? Como aquele livro lá, O Segredo, é uma distorção aquilo, né? O problema é que essas bobagens entram na igreja, né? E os cristãos começam a pedir coisa estúpida, achando que se eles tiverem fé em Deus, Deus vai dar isso. Mas não é o que a palavra diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então a verdadeira fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mesmo Abraão, né, que é o nosso pai na fé, não creu que seria pai aos 100 anos de idade por nada. Foi porque ele ouviu de Deus. Então a verdadeira fé é sempre baseada na palavra de Deus. Então quando a gente lê conforme você crê, sempre baseado na palavra de Jesus, né? E essa fé vem sempre com humildade, igreja, né? Sem humildade, a gente não vai ter fé. Fé e humildade estão sempre assim conectadas, né? A gente vê isso em diversas passagens, né? Vocês veem aquela passagem da mulher cananeia, né? Pela humildade, ela se contentava com as migalhas da mesa. Aí ela creu, recebeu o milagre, né? Então, que a gente possa, né, igreja, aprender com esses exemplos e andar em humildade e fé na nossa caminhada cristã. Amém? Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai continuar aqui no verso 8. Tem muita coisa boa aí para a gente ver, né? A cura do servo a gente viu, aí tem a sogra de Pedro, outras curas, né? E Jesus pondo à prova, tem muito ensino ainda, tá, igreja? Eu vou passar para vocês, então, a aula que a gente não conseguiu encerrar na segunda passada e vou passar dessa aula. Então, vocês vão receber 2 PDFs hoje, tá? E aí, qualquer coisa, a gente depois vai se falando. Mas todos os versículos que a gente viu vão estar lá.